Comportamento alimentar. O que é e como ele pode me ajudar no meu processo de emagrecimento, manutenção do peso ou até da compulsão alimentar. Fica comigo que eu quero ter um papo esclarecedor com você. Basicamente, todos nós temos um comportamento alimentar, alguns funcionais, outros disfuncionais. Disfuncionais a gente diz que é quando a pessoa não está conseguindo lidar bem com aquilo. Então, quando você tem um comportamento alimentar disfuncional, é porque você não está conseguindo se relacionar bem com os alimentos. Então, o nosso foco hoje vai ser falar como é que o comportamento alimentar disfuncional está te prejudicando no seu processo de desenvolvimento. Existem pessoas que comem para se alegrar, comem para saborear uma comida, comem para se divertir, comem por estar ocioso, comem por tudo. E tem pessoas que só comem quando realmente estão com fome, para suprir a necessidade nutricional do seu corpo. Eu não quero dizer aqui que está errado você comer para desfrutar do sabor de um alimento ou para desfrutar de um momento em família ou com os amigos. Mas eu quero te levar a pensar sobre as fronteiras de tudo isso. Quando eu quero fazer essa repetição todos os dias, quando eu já não consigo mais ter controle sobre as minhas decisões e quando os meus pensamentos e as minhas atitudes são tomadas por essa vontade de comer o tempo todo. Então essa relação, ela é uma relação disfuncional e ela precisa ser ajustada. A gente precisa criar uma relação saudável. E ignorando as coisas, a gente não consegue construir uma relação saudável. A gente vai precisar saber conviver e entender o que está acontecendo com você. E se falando na construção desse comportamento alimentar, a gente vai olhar para cada um, porque cada um teve uma história e como é que essa família, né, se reunia ao redor da mesa, não se reunia, o que comia, como comia, quantas vezes comia, tudo isso influenciou na formação de quem você é, da forma que você vê o alimento, como você se alimenta hoje. Não é um fator isolado, mas é a construção de tudo isso que te levou a se alimentar da forma que é hoje. E duas coisas muito importantes que eu te incentivo a pensar sobre é como e por quê. Como você come e por que você come. Sim, lá no meu Instagram eu sempre coloco, né, tem até alguns posts falando sobre os tipos de fome, e nós temos vários tipos de fome, várias coisas, vários dos nossos sentidos despertam o desejo de comer em nós. Então eu quero que você comece esse processo pensando como você come e por que que você come. E se essa sua relação com o alimento ela é saudável ou não. Se pensar no momento das suas refeições te causa frustração, ansiedade, se ocupa muito tempo da sua vida pensando sobre o que você vai comer, como você vai comer. Se você sabe quais são os sinais de fome ou se você tem a sensação de estar sentindo fome o tempo todo. É só a partir dos seus questionamentos que você vai começar a despertar. E despertando, você vai começar a construir um comportamento alimentar funcional. Ele é prazeroso, você vai poder sim, você deve comer sim aquilo que você gosta, mas você vai comer com consciência e você vai se relacionar bem com aquele alimento sem a sensação de culpa e fracasso. Então, nesse vídeo, o nosso foco não é pensar sobre o que você vai comer, mas como você vai comer, como você está comendo esse alimento e o que você sente ao consumir esses alimentos. Como que você come? Rápido, devagar? Esses alimentos, depois de consumido, te traz saciedade, te traz culpa? Você sente vontade de comê-los novamente? Você se sente disposto? Você se sente prostrado? Então, o nosso foco é você. É entender como você se sente em relação a esse alimento e na sua interação com esse alimento. Você já parou para pensar nisso? E algumas pessoas acabam confundindo quando a gente fala a respeito de desenvolver um comportamento, uma relação alimentar saudável
com a questão da permissividade, do eu posso tudo, eu como tudo a toda hora, a qualquer momento. E é totalmente ao contrário. Quando você passa a se relacionar bem com os alimentos, quando você entende o tipo de fome que você está sentindo, quando você começa a entender se você deve ou não ceder naquele momento, porque você entende o que está acontecendo com você naquele momento, e se você está ansioso, se você está estressado, você vai passar a entender que comer não vai resolver o seu problema, na verdade, ele só vai somatizar o problema que você tinha com a desesperança que você vai sentir depois de ter comido aquilo que você vai cair a ficha que não deveria, né? Então você vai começar a ter mais responsabilidade nesse processo e entender realmente o que está acontecendo com você. E não se tornar uma pessoa permissiva que vai comer tudo a todo momento, em todas as quantidades. E é por isso que a todo momento eu estou te incentivando a olhar para você, olhar para dentro de você. E por que que eu não venho aqui e te digo várias possibilidades? Porque cada ser é único e você precisa começar a pensar nas suas questões. Talvez o motivo da sua relação disfuncional com os alimentos é totalmente diferente daquele seu amigo que também tem uma relação disfuncional. O resultado é o mesmo, resultou que vocês dois têm uma relação disfuncional com a alimentação, mas elas foram de origens diferentes e que precisam ser tratadas de formas diferentes. E é aí que a gente incorre naquele assunto que eu tô sempre repetindo lá no meu Instagram para vocês. É necessário o acompanhamento de um profissional para que vocês tenham melhores resultados e para que isso não acabe, esse comer, ele não acabe evoluindo com o tempo para uma compulsão alimentar, para um comer transtornado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. O meu intuito aqui é ajudar muito mais. E se você gostou, clica aqui, convida os amigos e fica com a gente para mais ideias e dicas.